Existe uma grande diferença entre você gostar do que faz e achar que você, por gostar do que faz, vai fazer isso a vida inteira. Esse é o maior erro que você precisa evitar se você quer continuar sendo uma terapeuta de sucesso. Esse tema de hoje, ele vai provavelmente mexer em alguns lugares que, para mim, é um lugar que mexeu. Se você é uma psicóloga, uma terapeuta que se vê apaixonada por muitas áreas do conhecimento, não só pela psicologia ou dentro das terapias, você vai perceber que nós podemos sim gostar muito do que a gente faz. E de verdade, eu sou muito apaixonada em ser psicoterapeuta, mas cada vez mais eu tenho entendido que a sua multipotencialidade pode ser a sua grande força. E por que eu estou querendo trazer esse assunto? Existe algo muito interessante, principalmente entre as psicólogas, né? Que eu adoro atender pessoas, eu gosto de ajudar na clínica, eu gosto de estar perto do meu cliente, eu gosto de promover realmente o crescimento, e isso é inegável. Eu conheço pouquíssimas psicólogas que falam que não gostam de fazer a clínica. E eu também conheço psicólogas que estavam na CLT ou estão na CLT e estão muito querendo migrar para a psicologia clínica, e porque entende que ali é um lugar onde provavelmente a gente se formou, onde a gente entendeu que a gente pode ajudar as pessoas de um modo individual. E claro, essa pode ser uma das suas grandes paixões. E eu quero te instigar, te provocar um pouquinho, porque foi isso que aconteceu comigo. Embora a psicologia fosse a minha segunda formação, minha primeira formação ela foi muito voltada para negócios, eu trabalhei no mundo corporativo. A minha segunda formação como psicóloga, eu já ingressei no mercado de trabalho, atendendo pessoas na clínica, e eu sempre, desde sempre, gostei de fazer exatamente isso. Mas também, desde sempre, eu olhei as outras possibilidades que essa área do conhecimento me trouxe, né, como pessoa, como profissional, onde eu pudesse ali atuar de diversas formas. E acredito que hoje uma psicóloga multipotencial, uma terapeuta multipotencial, ela tem muito mais possibilidades nesse mundo moderno, nesse tempo que nós vamos viver daqui para frente, tanto na parte clínica, tanto na parte de quem atende no 1 a 1, e também quem quer expandir. E eu acredito, né, no meu caso, né, onde eu fui entendendo que eu queria mais do que o atendimento 1 a 1. Eu fui entendendo isso, primeiro, porque eu já estava vindo de uma pós-graduação, de um mestrado, e sempre me questionando, é muito conhecimento, a gente estuda, a gente se dedica. Eu tinha estudado a psicologia junto com sociologia, com antropologia, com ciências da religião, com o feminino. Como que a gente junta tantas paixões, e essas áreas todas, né, me traz muita paixão? Como que a gente consegue juntar isso dentro da clínica? É claro que a gente até consegue, mas é limitada. Como que a gente consegue ampliar tudo que a gente sabe? Criando formatos diferentes, soluções, às vezes até parecidas, mas formatos diferentes. Então, eu vi que dentro das possibilidades que surgiram, principalmente na pandemia, que foi quando eu ingressei em 2020 para os negócios digitais, eu fui ampliando essa multipotencialidade dentro de mim. E ali eu fui criando produtos que envolvia produtividade, psicologia do feminino, autocura da mulher, né, a cura do feminino, né, todo esse trabalho, né, e também fui trabalhando o empreendedorismo, essa mulher que se cura para se potencializar. Então, eu fui entendendo que a nossa multipotencialidade, ela tem um lugar muito, vamos dizer, promissor para quem quiser mudar de área, não exatamente mudar do que você está fazendo, mas ampliar o que você está fazendo, trazer novos formatos, novas soluções.
Como que a gente sabe que a gente é uma multipotencial? Se você é uma pessoa que é apaixonada por várias áreas do conhecimento e muitas vezes, mesmo sendo apaixonada pela clínica, pelos atendimentos 1 a 1, você entende que você pode mais transitar em outras áreas, você é uma multipotencial. A multipotencial, ela é um pouco inquieta por natureza, ela tem um certo problema, eu digo crônico, né? Se ela não olhar para isso e usar a multipotencialidade dela ao seu favor, que é uma certa insatisfação. E eu sempre falo que a multipotencialidade, se for junto com um certo desconforto, vai dar bom. Mas se isso virar descontentamento crônico, a gente precisa olhar. Bom, a multipotencialidade é um tema muito estudado. Tem uma especialista que tem um livro, a autora Emily Wapnick. Eu super recomendo esse livro. E lá ela fala muito sobre essa maneira de estar no mundo. Veja bem, ela foi formada em Direito, a Emily, e se viu gostando de várias áreas. Ela se via como roteirista, videomaker, ela escrevia e ela foi discorrendo a multipotencialidade dela usando tudo que ela tinha construído, inclusive o direito. O curso do direito ajudou a graduação, né, em direito, ajudou a Emily, por exemplo, a criar ótimos roteiros. E como que a gente pode aplicar isso no mundo das psicólogas, das terapeutas? Geralmente, como a gente tem muito contato com o ser humano, a gente começa ali a ver novas possibilidades. E aí, muitas vezes, muitas de vocês gostam do campo das artes, gostam de aliar a terapia com a arte, gosta de aliar o processo terapêutico com carreira, gosta de aliar o processo terapêutico juntamente com algum espaço lúdico. Tudo isso pode se formar possibilidades de atuação, por exemplo, em produtos digitais. E aí eu fui descobrindo, né, nesse meio do caminho, quando eu vim para o digital, de que ter um negócio digital me ajudaria demais, enquanto multipotencial que sou, a transitar em várias áreas do saber que me possibilitasse trabalhar esses desconfortos enquanto multipotencial. E o que eu percebo é que muitas terapeutas, psicólogas multipotenciais não conseguem encontrar o ponto de conexão entre tudo que elas gostam, entre tudo que elas aprenderam, tudo que elas sabem para criar esses produtos digitais. E eu escuto assim muito, mas assim muito mesmo. Não são poucas as vezes quando eu converso com psicólogas e terapeutas. Eu nunca me sinto pronta, porque são tantas coisas que eu sei, mas eu não consigo embalar isso num formato de produto digital, num formato de curso gravado, numa mentoria, consultoria ou num workshop. Tudo isso, né, são produtos digitais que poderiam, a partir dessa multipotencialidade, vir ao mundo. E quando que eu descobri isso? Em meados de maio de 2020, a gente já estava, infelizmente, na pandemia. Eu fui entendendo que os meus atendimentos no 1 a 1 iriam permanecer, mas começou a vir um público muito interessado em outros formatos de produtos digitais meus. E aí foi quando eu, a primeira vez, lancei o meu primeiro curso digital. E foi realmente algo assim, que para mim foi algo que eu não esperava, foi um grande sucesso. Eu tive nessa turma próxima, acho que chegou a ser 50 alunas, e dali em diante eu já entendi que sim, a minha multipotencialidade tinha espaço, principalmente em negócios digitais. E o que eu quero te incentivar aqui nesse episódio, sabe? Se você se vê como alguém apaixonada por muitas áreas e que muitas vezes quer juntar todas essas áreas, trazendo soluções, às vezes até diferentes para o mesmo cliente, ou soluções parecidas em formatos diferentes, ter um negócio digital é o que você pode fazer para exercer sua multipotencialidade. Aí você deve estar perguntando, Pri, mas como psicóloga, como terapeuta, sabendo que eu gosto de tantas áreas, como que eu encontro esse ponto de conexão entre tudo que eu gosto para assim pensar em um produto digital? Eu gosto sempre de começar um trabalho de dentro para fora.
Se reconhecer enquanto multipotencial já é um trabalho de dentro para fora, porque geralmente é sofrido. Uma multipotencial, ela tem um aspecto onde ela se sente um pouco culpada, porque a indagação que vem, eu faço o que eu gosto, eu vivo do que eu gosto, eu sou bem remunerada pelo que eu faço, e por que ainda eu sinto um certo descontentamento, um certo desconforto? Eu quero te acalmar, porque se você se identificar com isso, tá tudo bem. O que você precisa é só, talvez, de uma ajuda para conseguir conectar aquilo que você gosta, aquilo que você faz bem feito, aquilo que as pessoas precisam e aquilo que realmente o mundo vai precisar cada vez mais. Quando a gente junta todos esses elementos, é bem provável que a gente chegue em algum ponto de conexão. E esses pontos de conexão é exatamente de onde saem as soluções dos produtos digitais que você pode vir a produzir. Existem muitas pessoas que falam assim para mim: Pri, eu tenho muita dificuldade em especificar qual o público que eu quero falar. Eu tenho muita dificuldade em firmar um assunto porque eu sou psicóloga multipotencial, terapeuta multipotencial, eu quero falar de tudo, como que eu vou ter que escolher algo? A primeira coisa que a gente precisa entender é que no digital a gente precisa ter uma comunicação um pouco mais aterrissada para trazer as pessoas que se conectam com aquele assunto que a gente se propõe. É claro que na sua clínica, no seu atendimento 1 a 1, você vai continuar fazendo o que você faz. Mas é importante a gente sempre fazer esse movimento, e eu acredito que as psicólogas, as terapeutas fazem pouco. É aquela velha pergunta que a gente faz para os nossos clientes, mas esquece de fazer para nós mesmas. Quem eu sou? Do que eu gosto? O que eu faria durante muito tempo? Será que eu estou fingindo gostar do que eu faço? Ou eu me acostumei a fazer o que eu faço e aqui eu encontro previsibilidade? Isso são questionamentos que a gente precisa fazer. E eu não vou romantizar essa questão de que você tem que viver da sua paixão, porque muitas vezes não vai ser a paixão a primeira coisa que vai nos movimentar na vida, porque a gente se movimenta primeiro por sobrevivência. Mas se você está numa faixa etária dos 30 e poucos, 40, né, tal como eu, e aí 50, 60, a gente precisa começar a aterrissar algumas questões que envolvam, sim, algo que venha da nossa paixão. E eu não quero dizer que você tem que viver só da sua paixão, mas o que realmente te envolve? O que você poderia trazer num formato digital? Esse ponto de conexão, ele é muito importante, e eu vejo que é aí que muitas psicólogas e terapeutas paralisam. E eu vou falar uma coisa: esses pontos de conexão você não vai conseguir fazer se você ficar só lendo um montão de livro, comprando um monte de curso gravado, escutando fulano, beltrano, cicrano. Você vai precisar de um movimento primeiro de dentro para fora. Depois você vai precisar ter um mentor, uma mentora que vá com você te orientar para o próximo passo. Eu percebo que, mais do que nunca, quando a gente tem um olhar individualizado daquilo que realmente conecta o nosso saber com a nossa paixão, juntamente com uma solução que o mercado precisa, é o produto digital de sucesso que vai nascer. Só que muitas vezes eu costumo dizer que, sabe aquele ponto cego, igual uma caneta que a gente gruda no nariz? Tá aqui na nossa cara e a gente não consegue ver? E quem consegue ver melhor? Quem está na nossa frente. Então, eu vou te fazer um convite. Nesse episódio aqui abaixo tem uma aplicação para minha mentoria. Se você quer caminhar ou correr, são escolhas diferentes. Eu sempre falo que eu sou uma mentora que eu caminho com quem quer caminhar e corro com quem quer correr. O que eu quero dizer para você? Uma mentoria, você acelera a velocidade do próximo passo. E eu sei que o que pega muitas vezes quando você está no negócio digital é qual é o próximo passo. Receber essa orientação individualizada é muitas vezes aquilo que você precisa. E eu gosto muito de trazer algo que para mim é importantíssimo, né? Você ser inteira com o seu negócio. Não é à toa que eu criei a mentoria Inteiramente. É uma mentoria de negócios digitais para psicólogas e terapeutas que querem acelerar
os seus resultados, querem uma orientação sobre todos os pilares que envolvem a criação de um negócio digital com o meu acompanhamento. E eu deixei aqui debaixo desse episódio a aplicação para a mentoria. Essa aplicação, ela não é uma garantia de que você vai ser aceita, mas ela é muito importante que você responda com muito carinho se você tem desejo de ter esse acompanhamento. E eu particularmente adoro fazer esse trabalho de criação de produtos digitais, fazer toda a estratégia de vendas dos seus produtos, criar as promessas juntamente com você. Então, aqui abaixo já está a aplicação e eu espero você num próximo episódio. Se você está assistindo esse episódio no YouTube ou ouvindo no podcast, não esquece de curtir, de compartilhar. É tão simples compartilhar esse episódio e deixe seu comentário. É muito importante eu saber o que esse episódio te ajudou a encontrar.